Foi. Vambora. Boa noite, nós estamos aqui num novo lugar, percebam pela diferença do estúdio, mas sensacional, porque nós temos um encontro marcado com você, toda segunda-feira às 19h30, o Pode Escutar, Pode Falar, vai trazer informações relevantes sobre desenvolvimento infantil e sobre reabilitação auditiva também, que é o nosso forte, né? Você sabe disso. Então hoje o assunto é reabilitação auditiva e um dos temas que deixa muita dúvida, né, que foi um também sugerido aí por um paciente nosso até inclusive, porque ele descobriu muito tempo depois que a perda só de um lado que ele tinha solução. Você sabia disso? Porque até um tempo atrás, e acredite se quiser, ainda hoje a gente escuta que você tem um ouvido bom, né? Então deixa o outro como tá, deixa assim como tá, mas eu sempre falo, a gente não nasce com os dois ouvidos à toa. A gente precisa dos dois para que esse processamento auditivo aconteça da melhor forma possível e principalmente pensando no desenvolvimento das nossas crianças. Eu preciso desses ouvidos funcionando 100% para que se desenvolva a linguagem, para que apareça a fala que a gente tanto quer nesse marco do desenvolvimento. E é por isso que eu trago um expert no assunto, que é um otologista, um otorrinolaringologista, especialista em ouvido, que é o Dr. Leandro Borborema. Muito obrigada por estar conosco aqui nessa noite, dividindo esse assunto tão importante que faz parte do teu dia. Eu que agradeço o convite, Isa, estou muito feliz de estar aqui. A gente pensa no começo que é um assunto que acaba sendo muito mais para os otorrinos, mas vocês vão ver que é um assunto que envolve a população em geral, você conhecer o que a gente pode fazer para um paciente que tem uma perda única, você pode ajudar às vezes um parente, né, conhecendo as indicações da perda auditiva, e vai ter muita coisa legal ao longo desse podcast. Eu tenho certeza. Obrigado, muito obrigado pelo convite de novo. Eu tenho certeza e muito obrigada, doutor Leandro, é por isso que eu peço a tua ajuda, você que está aí com a gente, que é nossa espectadora, nosso espectador, que já comece a compartilhar, porque vem muita coisa boa por aí. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de colocar seus comentários, e nós estamos abertos também a sugestões e a perguntas, né, porque depois a gente pode responder com todo carinho. Mas eu vou apresentar a vocês o meu convidado dessa noite, o Dr. Leandro. O Dr. Leandro é médico otorrinolaringologista pelo Hospital Paulista de Otorrinolaringologia, fellow em otologia e mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e atual preceptor de otologia da residência em otorrinolaringologia, um dos principais hospitais que nós temos aqui, que é o Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, onde formam muitos outros otorrinolaringologistas. Muito bem, parabéns por esse brilhante currículo, doutor. Importantíssimo, né? O serviço é voltado para assistência, mas voltado também para o ensino, que é uma coisa muito importante, né? Todo mundo precisa desse ensino, dessa base teórica, é uma coisa que eu me orgulho muito. É muito bom, e é a nossa referência mesmo, até no SUS, né, pensando nos nossos pacientes aí do Sistema Único de Saúde, que precisa dos implantes, da reabilitação auditiva, lá é o único lugar no nosso estado, né, e na região norte, na verdade, que é referência, de fato, nessa reabilitação auditiva também. Mas eu quero falar de um outro currículo teu. Para a gente conhecer o melhor o doutor Leandro, né? A gente sempre dá um quê pessoal aqui, porque a gente fala que CNPJ bom é porque tem um CPF bom por trás também, não tem jeito. A nossa base, a nossa família, o que rege, eu acho que o nosso... É o que move a gente, é o que move a gente, sem dúvida nenhuma. O doutor Leandro, ele é apaixonado por esportes, música e viagens. Torcedor do Tricolor das Laranjeiras, Fluminense... Ele é bitomaníaco e além de ser papai da Marcela e da Bianca, ele é casado com a Érica. É isso aí. Parabéns por esse outro currículo brilhante também, viu, doutor? As mulheres da minha vida, né? As mulheres da sua vida, é verdade. É isso aí. Ô, coisa boa, tá rosa o teu dia a dia, né? Muito. Que bom. Um beijo nas meninas. Obrigada, Érica, por estar aí com as meninas, porque ele está aqui essa noite gravando comigo esse assunto importante, não é isso, doutor? Uma hora dessa ela tá lá, fazendo a rotina do sono. Com certeza. E eu queria te perguntar mais uma coisinha, assim, um pouquinho do teu lado pessoal também. Eu sei que seu pai é otorrinolaringologista. Meu pai é otorrino. Né? E você decidiu pela otorrino também ali puxando um pouquinho pro seu pai? Como muito influência. A gente sempre, uma vez eu li um texto que falava assim que
quando você escolhe alguma profissão do teu pai ou da tua mãe, isso é sinal de respeito, sinal de admiração, né? E não tenho mais, é o mínimo que eu posso dizer por ele, então, sem dúvida alguma, abriu as portas para mim, né? Não dá pra gente dizer outra coisa. E foi digamos assim, o início de tudo, né? Aí depois você vai fazendo a otorrino, você vai se apaixonando por uma certa área, aí você vai se apaixonando pela otologia, você tem seus grandes mestres, uma pessoa que eu admiro demais, foi meu professor da pós-graduação, que é o Ricardo Testa, sou muito fã dele, e ele que acho que me fez assim, gostar muito da otologia e o porquê que eu faço ouvido hoje, tem muita influência dele, com certeza. Maravilhoso. E você sabe que você falou do Dr. Testa, lá de São Paulo, e eu lembro que quando eu iniciei lá em São Paulo a trabalhar com implantes auditivos, que foi com a Politec Saúde, né, que eu ainda represento aqui em Belém, a Politec, um dos primeiros barras que eu acompanhei, isso, sei lá, em 2011, era dele, era de um paciente dele. Então eu tive o prazer de ir no consultório dele, de trabalhar com esse paciente dele, sabe? Muito legal, muito legal. É um adulto, perda unilateral, que é justamente puxando o gancho porque a gente vai falar hoje. A gente vai falar basicamente então, hoje, e esse paciente, ele foi assim, um show na reabilitação. Ele era professor. Legal. Ele era professor, um dos principais, acho que até usa no marketing isso da Politec, porque foi assim uma reabilitação muito sensacional. Porque ele é professor e tem uma perda unilateral. Então ele falava assim que, Izzy, a minha maior dificuldade é eu escrevendo alguma coisa, um aluno me chamar do lado que eu não escuto, eu preciso estar sempre aqui. Quem me chamou? Da onde, quem foi? Você de onde é? Né? E precisar da repetição. Isso era o dia a dia dele. Tem uma frase famosa na otorrino que é assim: chama muito mais atenção a surdez do que um aparelho. Sem dúvida. Então chama muito mais atenção você não ter uma audição desse lado direito, a pessoa tá te chamando desse lado, você ter que virar todo o teu corpo para usar o teu ouvido que é bom para poder realmente escutar aquela pessoa. Então isso chama muito mais atenção do que você estar reabilitado auditivo. Exatamente, né? Com certeza. Pensando principalmente numa das coisas que faz com que os pacientes pensem um pouquinho mais na questão da reabilitação, é a estética. Né? E aí muitas das vezes, hoje em dia nem chama tanta atenção, né? Mas antes, eu posso até, né, falar que antigamente os aparelhos auditivos eram muito maiores, né? E a gente nem tinha essa possibilidade que a gente tem hoje, que é esse tipo de reabilitação que a gente vai falar. Então muita coisa mudou, a tecnologia está aí mudando cada vez mais, e isso que é o mais importante, né, de tudo isso também, a gente vê que a ciência evolui, né, e as nossas indicações mudam também, né? Então o rol das indicações, tanto do SUS quanto da ANS, né, que rege ali os planos de saúde, a gente sabe que vai mudando muito essas indicações por conta justamente dessa tecnologia que vai mudando também. A tecnologia vai mudando, o aparelho que você colocava há 10 anos, obviamente não é o mesmo que você coloca hoje, né, sem dúvida alguma. Exatamente, né? Verdade. Mas então, para o pessoal de casa, né, começar a entender um pouquinho mais, a gente vai começar falando sobre perda auditiva unilateral. Mas antes disso, doutor Leandro, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores. São os que impulsionam o nosso projeto. Né? Foi um projeto pensado com muito carinho, com muita dedicação, e a gente se dedica afinco a isso também, né? Então, eu e o Cauê, que estamos à frente aí, né, do podcast, a gente pensar em profissionais, em trazer profissionais incríveis como vocês para dividir assuntos importantes do nosso dia a dia. Então a gente precisa de outras pessoas por trás também que acreditam nesse projeto e que fazem esse projeto acontecer aí com a sua parceria, com o seu patrocínio, né? Então eu vou agradecer principalmente iniciando com quem esteve, né, logo de início com a gente, que está até hoje, claro, Clínica Audionorte Saúde. Muito obrigada. Lá você encontra não só exames audiológicos, como a reabilitação auditiva também, né? Então todos os exames da avaliação auditiva, como a reabilitação auditiva, tanto em aparelhos auditivos quanto em implantes auditivos também, que é um deles que nós vamos falar hoje à noite aqui. Então, Clínica Audionorte, muitíssimo obrigada por acreditar e impulsionar sempre esse projeto. Lenoca Confeitaria, presta atenção que a nossa noite vai ser doce aqui também, porque quando tem Lenoca, tem doçura no meio. Lenoca tá com um cardápio hoje gigante e Dia das Mães tá chegando. Ela tá com uma cesta incrível pro Dia das Mães. Então, assim, não perde tempo não, manda mensagem pra Lenoca, diz que você
você ouviu aqui no Pode Escutar que tem desconto, viu? Então manda lá e faz o presente pra mamãe também. Amor, se estiver assistindo, eu sou mãe dos seus filhos, pode mandar. Viu, doutor Leandro? Lá, a Érica, tá esperando também, bora lá. Então, Lenoca tá com um cardápio incrível para isso também. Obrigada, Lenoca. Festa Escova, olha lá, passando aqui agora, maravilhoso. Festa Escova. Obrigada, lá o seu tempo vale ouro, né? Então, a pessoa está aqui produzida por Festa Escova, muito obrigada pela parceria também. E Poligastro, né? Olha lá, Poligastroendoscopia avançada, com tudo isso de especialidades para te atender. E assim, já tivemos até depoimentos de uma entrevistada na passada, ela deu o depoimento dela na hora, ela falou assim, quando eu tento agendar para o outro dia, para 2 dias, então assim, a rapidez de agendamento, a rapidez de resposta da Poligastro é incrível mesmo. Parabéns a toda a equipe e parabéns por tantas especialidades que tem hoje, né? Endoscopia, colonoscopia, tanto de criança quanto adultos também, e sempre com um anestesista, com a segurança de ter um anestesista ali do lado, acompanhando todo o procedimento. Tomografia, tanto infantil quanto adulto também. Então liga lá, vai aparecer um QR Code daqui a pouco, nós estamos chique, o Cauê agora coloca QR Code para melhorar o agendamento na hora, é maravilhoso. Então, assim, Poligastro, obrigada por acreditar no projeto também, e é muito orgulho de ver uma clínica tão bem estruturada quanto a de vocês. Parabéns. Então, vamos lá? Vamos lá. Doutor, o que é uma perda unilateral? Quando a gente fala uma perda unilateral, às vezes as pessoas ficam, o que é essa perda unilateral? E se a gente for pegar, grosso modo, qualquer perda que você tenha de um lado do ouvido e do outro sendo normal, a gente pode definir como perda unilateral. Só que a gente costuma falar como perda unilateral aquele paciente que tem uma perda profunda do lado, né? Só de um lado do ouvido. Então a gente considera ele como um ouvido único. Uhum. Ele tem um ouvido normal de um lado e uma perda profunda do outro, né? Então a gente tem basicamente a perda unilateral. A gente vai decorrer bastante sobre ela. A gente tem várias implicações para um paciente. Aquilo que você falou no começo é fantástico. Uhum. Antigamente, o que achava? Muita gente acabava descobrindo que tinha perda unilateral já grande, né? Não tinha celular para todo mundo, telefone era um bem, né? Antigamente, quando você comprar telefone era um bem. Às vezes você ia acabar descobrindo, no colégio passava batido, e você às vezes depois de muitos anos ia descobrir que nasceu com uma perda auditiva profunda de um lado, ou que por algum motivo você não estava com aquela perda, não estava com aquele ouvido saudável, né? Mas, e a gente começou a descobrir que faz muito mal você ter perda auditiva unilateral, que você tem um ouvido, achar que por mais que você desenvolva fala, você vai ter uma série de repercussões no futuro. Você vai ter déficit de atenção, você pode ter dificuldade de localizar som em ambiente muito ruidoso, né? Você pode ter, você tem o efeito sombra, né? Quer dizer, eu tô falando aqui desse lado, o som para chegar no meu ouvido bom tem que atravessar toda meu rosto, minha cabeça, né? Então isso atrasa, o som chega com menor intensidade no meu ouvido bom. Isso para o paciente, para a pessoa que escuta só de um lado, é muito ruim, né? Então você vai ter uma série de problemas no teu desenvolvimento, porque você não tem uma audição dos dois ouvidos. Perfeito. Né? E essa perda unilateral, teve um episódio até com o Dr. Renato Cal. Sim. Fantástico, falando sobre tontura, né, óbvio, né, expert também nessa área, então assim, muito legal. E nesse episódio eu até comentei que o meu afilhado, eu já era fono, já trabalhava nessa área de reabilitação auditiva, só que eu morava em São Paulo, ele foi passar férias comigo, ele tinha 8 anos de idade. E aí eu fui dar um fone pra ele, eu falei, José Henrique, ouve com os dois. Aí ele falou assim, não, madrinha, eu não ouço desse lado. Eu caí pra trás, né? Eu falei assim, oi, não ouve desse lado? Como assim? Ele falou assim, eu não ouço desse lado, eu só ouço desse outro. Aí eu fui fazer o exame profundaça, né, anacusia, ausência de resposta de um lado e do outro lado normal. Então, assim, eu perguntei para a mãe dele, perguntei na escola, como ele tinha um bom desenvolvimento de fala, muitas vezes não é notado mesmo. Exato. Então, por isso que é importantíssimo se fazer a avaliação auditiva em crianças, né? A criança que nasce muitas das vezes com essa perda de audição,
ela não sabe como é ouvir dos dois lados. Ou quando ela perde essa audição ainda, numa fase em que ela não consiga te qualificar da forma como ela está ouvindo, que esse lado ela parou de ouvir, né? A gente também vai ficar sem saber. E aí vai vindo tantas outras queixas junto, né? De repente está com alguma alteração na escola, um atraso de fala, é uma criança que é mais estabanada, que parece que, né, mais desatenta, às vezes ouve, às vezes não ouve. Então, assim, muitas queixas vão vir até descobrir que tem uma perda unilateral, né? Passa batido, né? Exatamente o que eu comentei, passa batido. Alguns colégios já têm até essa noção de que o paciente vai chegando na época de alfabetização, ele tem que fazer um exame audiométrico, mas infelizmente isso não é a regra ainda, né? Não é uma realidade. Não é uma realidade, né? Não é uma realidade, infelizmente. E é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Nasceu, tem o teste da orelhinha. Exato. Né? Então, mesmo que o hospital, muitas das vezes, não te ofereça, é uma lei e é um direito seu, mãe, né? Então, a criança nasceu, precisa fazer o teste da orelhinha. E fora isso, acompanhar realmente o desenvolvimento, a atenção auditiva. Olha os marcos de desenvolvimento, inclusive na caderneta de vacinação tem lá atrás, né? Todo o desenvolvimento esperado aí para cada fase do bebê. Então, vamos acompanhar isso. E aí, fazer uma consulta de rotina com um médico otorrinolaringologista, né? E aí depois a gente fazer realmente as avaliações auditivas antes dessa criança entrar na escola. Hoje, atualmente, entra com 2 anos. Cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Então, fazer uma avaliação auditiva e na pré-alfabetização, outra avaliação auditiva é ouro. Dica de ouro essa, gente. Com certeza. Agora, doutor, quais são as principais etiologias dessa perda de audição? A gente, para pensar em perda auditiva unilateral, a gente pode ter uma perda por alguma alteração da gestante, em algum quadro infeccioso, uma cachumba, uma rubéola, isso causar. A gente vê geralmente bilateral, mas você pode ter a perda unilateral por conta disso. Você pode ter uma perda genética, de característica genética, né? Ter uma mutação e nascer com o ouvido sem funcionar, sem ter a audição daquele lado. A gente pode ter uma alteração da orelha interna, como eu falei, alguma malformação do paciente, isso pode acontecer. Eu posso ter por trauma, por arma de fogo, arma branca, um acidente automobilístico, isso pode ter uma fratura do osso temporal, e aí eu perder a audição daquele lado. Eu posso ter por algum quadro infeccioso, né, meningite, por exemplo, pode dar. Algumas doenças como a autoesclerose, né, você pode ter uma evolução daquela autoesclerose, ela tem uma característica de ser bilateral, mas você pode ter unilateral e aí perder aquela audição. O que mais? Você pode ter, por exemplo, algumas lesões tumorais, né, um chivanoma, um meningioma. Tanto a doença pode te causar perda auditiva unilateral, quanto o procedimento, uma cirurgia, caso seja indicado, né, caso seja essa a medida terapêutica, a própria cirurgia pode fazer com que você perca aquela audição. Eu posso ter otite crônica, posso ter um ouvido que vaza desde a infância, e é um paciente que evoluiu para uma doença chamada colesteatoma, e aí ele vai perder aquela audição. Perfeito. Então a gente tem inúmeras causas, né, realmente de um paciente, pensa que não, mas a gente tem várias causas, né, muitas causas que faz com que o paciente tenha aquela perda auditiva, né? E aí a gente vai na história clínica, né? Porque muitas das vezes a gente nem chega, de fato, a saber porque existem causas idiopáticas, né? Tem causas que a gente não vai saber nunca. As causas idiopáticas não é a principal causa, na verdade, né? Mas você tem ali o lugarzinho delas, né? A gente não sabe de onde vem, a gente chama de idiopático, né? Então você tem realmente um lugarzinho dela ali numa coluna de causas da perda auditiva unilateral. Perfeito. Né? E aí, quando se dá numa fase em que a criança é muito pequenininha ou que nasceu com essa perda de audição, de fato, a gente muitas das vezes pode não chegar nessa etiologia correta, certa, mas o diagnóstico, quanto antes a gente chegar nesse diagnóstico, melhores serão os resultados aí de qualquer reabilitação auditiva que a gente vai indicar, né? Quanto mais cedo você reabilita aquele paciente, ele vai sofrer muito menos o fato de ter um lado que não funciona adequadamente, né? Então, intervir precocemente é algo muito importante. Sem dúvida. Descobrir precocemente e intervir precocemente. Isso é o lema do otologista que lida com crianças. Exatamente. Com certeza, e aí, pensando justamente no desenvolvimento, que a gente fala que o principal desenvolvimento da criança se dá de 0 a 3 anos de idade, essa janela de oportunidades a gente não pode perder, né? Para que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma possível. Então, qualquer perda de audição, seja ela leve,
a um grau tão grande do qual a gente está falando hoje, que é um grau profundo num dos ouvidos, vai interferir no desenvolvimento dessa criança de linguagem, de fala, de comportamento, né, de aprendizado, e a gente precisa realmente ficar atento. E até num adulto que perdeu, por exemplo, uma perda súbita, né, num acidente, como você mesmo citou, algo que, olha, eu ouvia bem e de repente aconteceu algum desses fatores, né, etiológicos, e aí eu perdi de um lado. Quanto antes esse paciente procurar ajuda, melhor também, porque ainda tem a memória fresquinha aí da binauralidade. E né? esse paciente sente muito, porque ele sabe como é escutar pelos dois lados, pelos dois ouvidos, né? Então, esse paciente, num primeiro momento, ele vai sofrer bastante, a qualidade de vida dele vai baixar bastante, porque ele vai realmente ter só um ouvido. Né? Perfeito. Então, esse paciente vai sofrer bastante. Maravilhoso. Então, assim, a minha outra pergunta para ti é justamente pensando que até bem pouco, quando eu comecei a trabalhar com esses implantes ortho-ancorados, né, com esse tipo de reabilitação para essa perda de audição, por exemplo, uma das frases que esses pacientes mais ouviam era essa: mas você tem um ouvido bom, o outro não tem como colocar aparelho auditivo convencional, não tem o que fazer e segue vida. Deixa segue a do vida. jeito que tá, né? Deixa do jeito que tá. Então, esse paciente que perdeu a audição pós-lingual, que a gente fala, né? Perdeu a audição já adulto, ele sente muita falta daquele ouvido. Assim, é importante, e aí que eu falo que às vezes a gente vê até alguns otorrinos que não se atentam. Chega um paciente com uma perda auditiva profunda, unilateral, e às vezes eles acabam até por algum motivo não dando a chance do paciente de poder reabilitar, né? E aí você vai passando de audiometria em audiometria, o paciente vem no teu consultório com 4, 5 audiometrias ao longo de 5, 6 anos, e aí falaram alguma coisa para você a respeito da possibilidade de reabilitar teu ouvido, né? De várias formas. Não. Nunca me disseram absolutamente nada. Isso hoje, né, doutor? Hoje, não. Para não falar que hoje aconteceu, tem um mês e pouquinho, 2 meses lá no consultório, né? A gente tem, foi um paciente que veio para pegar um pedido de um laudo, na verdade, né? A respeito dessa nova lei, né? Da pessoa com deficiência. E ele tinha uma perda profunda, 20 e tantos anos, super ativo, um paciente que trabalhava no interior de uma empresa, e aí ele vinha assim com uma penca de audiometria, né? E aí eu cheguei falei para ele: você tem uma perda profunda, unilateral, você tem interesse em reabilitar esse seu ouvido? Ele: como assim interesse? Como assim eu vou... Tem jeito? Tem jeito, né? Para isso? E tem, né? E aí ele ficou realmente até... Me marcou muito a reação dele, que ele ficou realmente até emocionado na hora, em saber que tinha uma maneira de ele realmente poder ter, não precisa virar para o lado, né, para poder escutar com um ouvido bom, né? E é exatamente esse tipo de paciente que a gente tem que indicar, ao menos. Pode ser que o paciente chegue e fale: não, eu não tenho interesse, mas você, como otologista, como otorrino, você tem que ofertar a reabilitação auditiva. Você tem que mostrar para ele, né? Então, mesmo que ele não queira, é nosso papel chegar e mostrar para ele: olha, existe isso aqui, hoje em dia, se você quiser ter benefício, você pode se beneficiar disso, né? Que fala importante essa tua, com certeza. A gente precisa dar essa possibilidade, né? Exatamente. E mostrar para ele que existe. Então, essa é a minha pergunta para ti. Então, hoje, essa perda unilateral, né, de um grau muito elevado, severo, profundo de um lado, e do outro lado, meu paciente tem normalidade, tem uma orelha normal. Então, esse tipo de perda hoje em dia tem tratamento, né? Tem tratamento. A gente pode... existem algumas maneiras não cirúrgicas, digamos assim. Existem aquelas tiaras, né, os soft bands, que a gente coloca muito mais em criança, até os 5 anos de idade, para ganhar espessura da calota craniana, ganhar um tempinho para ela poder fazer o procedimento cirúrgico. Você pode usar em adulto também, né? Essas próteses não cirúrgicas, mas o que a gente costuma realmente indicar são as próteses osteoancoradas ou as próteses auditivas ancoradas ao osso temporal. Perfeito. Né? É uma baita de uma tecnologia, e vem cada vez você tem uma melhora da tecnologia. O que a gente costuma fazer hoje não é claro que a gente fazia há algum tempo atrás. Então você tem no começo, né, essas próteses auditivas, elas eram o que a gente chamava de percutâneo, né? Então você tinha o parafuso, o abutment ficava para fora, né? E aí você tinha algumas alterações estéticas por conta disso, né? Você tinha muita infecção de pele, você tinha muito problema de pele, tinha que deixar a pele muito fininha. Exatamente. Então aí depois passou para algumas próteses as transcutâneas, né? E aí a
gente tinha as próteses passivas. Você colocava a prótese, mas você tinha um problema porque para eu poder, você tinha uma perda do ganho dessas próteses para ficar lá dentro do ouvido, né? E atualmente a gente já tem algumas próteses super avançadas, como o ósseo, por exemplo, que você tem através de transdução piezoelétrica, você coloca tudo lá dentro do ouvido, do osso temporal, e aí você tem só um processador que é super pequenininho, que tá até aqui, né? Tá aqui, Um processador pequeno, tem várias cores, você tem, é super leve, tem menos de 10 gramas um negócio desse, então é muito tecnológico, né? E você coloca com todo o aparato, com toda a tecnologia dentro da pele, e você não vai ter todos aqueles problemas que a gente tinha antes, né? Então, houve realmente essa evolução das próteses osteoancoradas, né? Das próteses ancoradas ao osso. E é sensacional. Eu vou te dizer que os pacientes mais satisfeitos que a gente tem, de verdade, são desse tipo de prótese, né? Desde o Barra, eu quando comecei a trabalhar, né, em 2010, com esse tipo de prótese, em 2011 entrou no hall da ANS para ser coberto pelo plano de saúde. Hoje em dia a gente tem vários hospitais do SUS também que tem, né, esse tipo de implante no seu atendimento, né? Então, muito legal. Acho que daqui a pouquinho o Betina vai ter também. Isso que eu ia falar, isso algo muito breve, assim. Se Deus quiser, muito breve, a gente vai começar a fazer as próteses osteoancoradas no SUS, aqui na nossa cidade, no nosso estado. Isso é questão de tempo. Logo, logo já vai sair. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, pensando até, a minha outra pergunta, se é um tratamento recente, doutor Leandro, esse, porque como a gente ainda tem falas daquele tipo, né, às vezes as pessoas ficam pensando, será que é recente isso? Se a gente for ver a história das próteses osteoancoradas, a primeira foi feita em 1977. Olá, então, 77, gente. Quase 50 anos. Nem a Tia Isa estava nascida ainda, hein? É quase 50 anos de evolução de uma tecnologia, né, que cada vez é menor, cada vez é colocada tudo por dentro da pele, né? Então, é exatamente isso. Você começou com... Se a gente for parar para pensar, né, a ideia veio de implante dentário, da década de 50, 60, né? Então, mais 77 Dr. Brenemark. Então, e aí a gente vai ver essa evolução realmente com as próteses. Primeiro as percutâneas, depois as transcutâneas, as passivas, e agora a gente tem as ativas realmente com uma tecnologia muito interessante. Perfeito. E falando audiologicamente, né, nós temos duas vias auditivas, gente. Nós temos a via aérea, né, que o som vem pelo ar, entra no conduto auditivo, vibra a membrana, ossinhos, até chegar no principal órgão da audição, que é a cóclea, onde tem as nossas células auditivas. Então, vamos imaginar que de um dos lados essas células auditivas morreram. Né? Então, não tem como eu colocar um aparelho auditivo que vai amplificar esse som aqui fora. Quem vai receber esse som lá dentro? Não tá, morreu. Né? Então, por isso a perda de audição num nível tão elevado. Porque a gente tem ou muito poucas células aqui dentro, ou muitas das vezes a gente não tem célula nenhuma para responder até o máximo do meu audiômetro na hora do exame ali. E nós temos uma outra via auditiva, que é a via óssea. Então tá aí o nome do aparelho, ósseo ancorado ou osteoancorada, porque ela vai no osso, né? Então nós temos essa outra via auditiva que, vibrando aqui, eu não preciso de nenhuma dessas estruturas até chegar nesse principal órgão da audição, que é a cóclea. E toda a questão é que qualquer lugar que eu vibre, que tenha osso, né, até em dente tinha, nos Estados Unidos já teve uma prótese também, que se colocava no dente, vibrava e você ia para a tua melhor cóclea. Então, é a forma da gente transmitir esse som. Se eu colocar na testa esse tipo de aparelho, ele vai estimular as duas vias auditivas ao mesmo tempo. Né? Então, se eu coloco do lado que é surdo, ele vai enviar imediatamente para o lado que é bom. Então, vai dar para esse cérebro, digamos assim, uma pseudobinauralidade. Mas as principais queixas desse paciente, que é a de fala no ruído, de entendimento de fala no ruído, de localização sonora, fala no ruído, esse efeito squelch, né, esse efeito da cabeça, esse efeito sombra da cabeça, a gente melhora imediatamente. A melhora em ambientes ruidosos é uma coisa muito marcante para esse paciente. Sensacional, né? Então, com realmente, certeza. para as próteses osteoancoradas, é algo que o paciente sempre fala, olha, eu em ambiente ruidoso, eu estou numa mesa de bar, eu estou num jantar, num restaurante, numa sala de aula barulhenta, tem um monte de gente falando, e eu consigo realmente ter uma melhora nas frequências mais agudas, principalmente, né? Exatamente. Importante, isso é uma coisa bem característica. A principal queixa é essa, né, da fala no ruído, porque o que acontece, gente? Imagina assim, nós temos duas orelhas funcionando muito bem,
né? Então, quando a gente está num ambiente ruidoso, tem uma habilidade auditiva chamada figura fundo. Isso aí. Essa habilidade auditiva, ela faz com que eu filtre o que eu quero prestar atenção. Então, se a gente estiver num restaurante, né, num show, sei lá, e tiver muito barulho à minha volta, a gente consegue conversar nesse barulho inteiro com uma pessoa que está ali do nosso lado, na nossa frente, justamente por conta dessa habilidade auditiva. E quem tem só uma orelha funcionando, não tem como ter essa habilidade desenvolvida. Né? Ou quando tem, é realmente muito bagunçado o que chega nesse cérebro desse paciente. Então, um adulto que perdeu a audição vai sentir muita falta, porque ele não vai conseguir trabalhar em ambientes ruidosos, né? Ele não vai conseguir entender a mensagem principal daquilo que ele quer por conta desse ruído total. Agora, numa criança, você imagina a dificuldade, então. Numa criança que está em desenvolvimento, numa criança que precisa das duas orelhas para o aprendizado acontecer da melhor forma possível e ela só tem uma. Isso aí. Né? Então realmente complicado a gente pensar que você tem uma orelha boa, então você pode seguir a vida só com ela. A gente não nasce com as duas orelhas à toa. Eu acho que essa mensagem é importante. Essa frase é muito legal. A gente não nasce com duas orelhas à toa. E aí, Izzy, só para falar assim, a indicação das próteses osteoancoradas não é somente para quem tem perda auditiva unilateral, né? É importante a gente colocar, apesar do nosso foco hoje à noite ser esse, acho que nunca é demais a gente colocar que eu também posso usar quando eu tenho uma perda condutiva, quando eu tenho uma perda mista, quer dizer, alguma coisa não está deixando a minha onda sonora chegar certinho para vibrar a membrana timpânica, vibrar a cadeia ossicular, estimular a cóclea para poder levar transformar essa energia elétrica e levar para o córtex cerebral. Perfeito. Né? Então, se eu fiz uma cirurgia de colesteatoma, ampliei a minha entrada do canal, eu tenho uma dificuldade de colocar um aparelho convencional, de adaptar um aparelho convencional, prótese osteoancorada é perfeita para isso. Né? Se eu tenho problemas de pele do meu canal do ouvido, eu não consigo colocar meu aparelho auditivo vaza o tempo todo, tenho muita secreção, é uma boa indicação também. Então a gente não pode esquecer das perdas condutivas, das perdas mistas, porque também a prótese osteoancorada ela vai maravilhosamente bem. Excelente. Vai maravilhosamente bem. Inclusive, lá na década de 70, né, quando se iniciou, foi exatamente para os pacientes que tinham malformação. Perfeito, malformação, microtia, atresia de pavilhão auricular, atresia de canal, estenose de canal, tem uma dificuldade muito grande de adaptar o meu aparelho convencional. Prótese osteoancorada, vai muito bem, né? Vai muito bem, exatamente isso. E nós temos muitos pacientes, tanto criança quanto adulto, que têm a malformação, então que nascem, né, com aquela orelha, sem a orelha, né, vamos pensar assim, sem a orelha, com o conduto fechado, né, com essa malformação. Como é que coloca aparelho auditivo? Então lembram que a gente falou das duas vias auditivas, nós temos a via aérea. Se por um motivo essa via aérea está fechada, seja por líquido, por essas otites de repetição, e aí não consegue usar o aparelho auditivo convencional, porque se veda essa orelha pior, abafa essa orelha, vai ficar sempre com as otites de repetição, ou se tem esse conduto fechado, né? Então, se tem esse conduto fechado, a gente vai pela outra via auditiva, que é a via óssea, né? Então, esse aparelhinho, ele não vai precisar dessas estruturas do pavilhão, do conduto auditivo, membrana, ossículos, porque ele envia diretamente para aquele órgão principal, que é a cóclea, a informação auditiva que é captada através do aparelhinho, do processador aqui. Então, a gente tem bastante pacientes aqui também com essa outra indicação, bem lembrada pelo Dr. Leandro. Você falou, a gente teve uma paciente ano passado, né, que fez colocou a prótese osteoancorada, que ela tem uma malformação do ouvido direito, né? Então ela não tinha o pavilhão, tinha uma microtia, né? O pavilhão era menorzinho, não tinha o canal auditivo, e ela era uma profissional da saúde. E ela falava: doutor, eu tenho muita dificuldade quando eu tô operando, e eu tenho no meu ouvido bom, um monte de barulho de máquina do centro cirúrgico. As pessoas falam comigo no meio da cirurgia, eu tenho que me virar toda para poder entender. Então isso tá me prejudicando, né? Então é um caso bem típico, que a gente teve que plantar e tá super satisfeita. Né? Sensacional. Tá legal. E aí, muitas das vezes, sempre pergunto, e como é que eu vou usar o estetoscópio? Né? Como é que eu vou... Mas né? Ele tem tecnologia para isso, gente, tecnologia espetacular. Tem microfone, wireless, Bluetooth, tem microfone, a parte... Né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito boa para oferecer. Tem casos engraçados eu li isso
um tempo atrás num blog de uma pessoa, uma britânica, que estava usando, a prótese osteoancorada, colocou o microfonezinho numa mesa de bar, no restaurante, e esqueceu que estava ali, foi pro banheiro e continuou escutando a conversa no aparelho. Então, assim, é muito legal, né? A tecnologia é muito bacana. Esse microfone, ele capta até 23 metros, assim, né? Sem barreiras e tudo. Então, assim, para criança também, eu fico pensando, a mãe, ela anda com o microfone aqui, muitas das vezes, eu tô num ambiente ruidoso com meu filho, né? Ou então na escola, o professor pode ficar com o microfone e ele ouve diretamente no aparelho auditivo dele. Ai, que sensacional. Hoje em dia eu fico encantada com tanta tecnologia. Você tem, né, conectividade com o teu celular, né? Sim, de conectividade direta. Com o iPhone, alguns com Android, alguns com Android então, também. É bem legal. Tem o app ali que pode baixar, então cóclea é sensacional, né? E essa última geração que nós estamos falando, que é o óssea, né? Que é essa tecnologia mais recente aí das próteses osteoancoradas. Então, muito bom. E você tá vendo, né? Então, assim, gente, quem tem um conhecido que parece que tem uma perda de audição, né? Um vizinho, um amigo, mesmo que você não saiba exatamente qual é a perda de audição dele, envia para ele, encaminha, compartilha esse podcast, porque ele pode se identificar, né, entender um pouco mais até que tipo de perda é e que tipo de reabilitação nós estamos falando também. Então, assim, compartilha para que a gente consiga atingir exatamente a pessoa que precisa, que necessita desse tipo de tratamento também. E o doutor Leandro aberto. O doutor Leandro atende aonde, doutor Leandro? Eu tenho um consultório na Boa Ventura, né? Onde eu atendo alguns dias da semana, e tem um na Vandenkolk, na Municipalidade, perdão, no Mirai Office, né? Que eu atendo também. Um na Clave. Na Clave é da Boa Ventura. Isso, né? E o outro no Mirai Office lá. Maravilha. Lá tem dois. Tem muita gente que assiste o podcast, mas assim, tem muita gente de Belém que fala assim, Izzy, eu tô adorando, porque lá a gente conhece os profissionais, né? E a gente sabe aonde ir. Então, assim, é muito legal a gente falar também aonde o doutor Leandro atende. Eu sou um seguidor do YouTube. Ai, muito obrigada! Olha que honra! E agora aqui, nosso convidado. Não foi fácil, viu, gente? Por favor, curtam, compartilhem, bota o sininho aí, porque a gente fica ali. Doutor Leandro, por favor, vem, participa, porque ele é um dos mais brilhantes otologistas daqui da nossa região, o que vem mais fazendo cirurgias. Então, assim, um expert experiente nas cirurgias, né? Então, assim, é muito bom a gente trazer pessoas com tanta experiência aqui para dividir, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, né? E, doutor Leandro, tem contraindicação esse tipo de prótese? Na verdade, são contraindicações inerentes a fazer um procedimento cirúrgico, né, como um todo, né, mas o que a gente sempre orienta é que a criança abaixo de 5 anos, a gente coloca o softband aqui, a tiarinha, né, quando tem a indicação, para você já ir estimulando, né, para a criança já ir acostumando, e aí depois do 5º ano, você tem uma espessura da calota do osso temporal, já o suficiente para poder receber um implante de 3 ou 4 milímetros, né, mas até lá você tem você espera realmente a criança completar 5 anos. Alguns trabalhos sugerem até que mais próximo de 12 anos você tem uma segurança grande, mas que dá para fazer a partir dos 5 sem problema algum. Aí você pode ter algumas alterações, não seria uma contraindicação, mas você tem um cuidado maior na cirurgia, digamos assim, você tem um seio sigmoide muito próximo da cortical, da mastoide, né? Levando em consideração, por exemplo, que o ósseo, você coloca o pininho na região do meato auditivo externo, na direção do meato auditivo, né? Mais próximo da cóclea, né? Então, quando o seio sigmoide, né, que é um espaço venoso que tem ali dentro, que passa dentro do nosso ouvido, quando ele está muito próximo da cortical, você pode colocar ele um pouquinho mais para cima, então não seria uma contraindicação, mas a gente tem que ter um cuidado maior, digamos assim, tudo a gente consegue ver no pré-operatório. Perfeito. Né? E as contraindicações audiológicas, gente, é realmente do benefício que o paciente vai sentir naquele momento, né? Até porque um dos principais fatores que eu acho assim que é sensacional, se a gente já teve um episódio também aqui com o Dr. Paulo Fonteles para falar sobre o implante coclear, né? Então, um paciente que tem essa perda de audição profunda dos 2 ouvidos, indicação do implante coclear. Com certeza absoluta. Então, assim, o implante não tem como eu testar. Eu não tenho a expectativa do paciente. A gente precisa trabalhar muito, doutor Leandro, né? Porque, assim, eu não tenho nem como comparar uma audição com o implante coclear.
E aí é muito legal esse teu gancho, Isa, porque a gente consegue falar, olha, vai lá e vê a tecnologia de perto. Conhece. Né? Conhece. E é impressionante como os pacientes voltam falando, por que eu não conhecia isso antes? Né? É muito legal. E aí você vê o teste que manda, é assim, sem o aparelho, 0%. Com o aparelho, 90%, 100% de acerto das palavras, né? Então, assim, é muito legal. O paciente, dificilmente o paciente que vai lá fazer o teste não volta encantado falando, puxa, como é que eu faço? E agora? O que eu vou fazer? Né? E aí a gente consegue trabalhar melhor as expectativas dele. Porque eu falo assim, ó, se você gostou do aparelho no teste, porque assim, o teste é feito com uma tiara específica ou com aquela softband que é uma banda elástica, gente. É como se fosse um elástico grande que a gente coloca o aparelho nele e a gente consegue pendurar ele aqui nessa região onde ele é colocado cirurgicamente, que é aqui na mastoide, né? Que é nesse osso aqui atrás do ouvido, atrás da orelha. Então, nesse teste, a gente consegue mostrar para o paciente o benefício que esse tipo de prótese traz para ele. Então, assim, como ele tem um lado muito bom, ou a gente veda com uma massinha, a gente coloca uma massinha, tenta vedar aquele lado ali, né, para que ele realmente tenha a nítida sensação de que ele realmente está ouvindo através daquele aparelho, né? Ou então a gente pede para ele vedar o ouvido e aí a gente, sem o aparelho, a gente fala atrás da orelha dele, a uma certa distância, pelo menos assim, no mínimo de 1 metro, e ó, vou falar umas palavras e esse ouvido melhor tampado, você tenta repetir para mim. Ele não repete nada. Então, quando a gente coloca o aparelho para funcionar, e a primeira que eu falo, que ele faz assim, olha, sabe, e repete a palavra, é verdade. Não, sério, eu tô ouvindo desse lado aqui, aí ele chega a destampar esse outro lado aqui, a tampar de novo, destampa, tampa, porque, né, a gente já consegue ver. E em alguns casos, em criança, doutor Leandro, eu gosto de deixar para ir para casa. Sim. Não fazer um teste só ali, porque o adulto, né, ele é mais fácil. Né? Ele, na hora que ele faz o teste ali, ele já viu o benefício, ele já percebeu, ele já sentiu como esse tipo de aparelho trabalha. Então, quando é criança, é os pais que precisam observar no dia a dia. Né? Muitas das vezes eu falo, pode levar para a escola, pode ficar essa semana em casa. Vamos ver o que vai mudar no comportamento dessa criança, na atenção auditiva dessa criança, para que depois realmente a gente opte ou não pela cirurgia. Perfeito, né? Porque aí a decisão, muitas das vezes, dependendo da idade da criança, é dos pais. Né? Mas, de fato, essa de ser a partir dos 5 anos de idade, né, porque é uma cirurgia que é colocado um implante na calota craniana, precisa ter essa espessura. Você tem que ter a espessura. Né? E a espessura a espessura que a gente está falando é muito pequena também, né, doutor? É muito pequena. A gente está lidando com um pino de 3 ou 4 milímetros. Né? Então é muito pouquinho, né? Muito pouquinho. E aí você consegue já com 5 anos fazer com certa segurança com o paciente, então, mas antes disso é sempre prudente esperar. E aí você coloca o softband, a banda elástica, e a criança vai estimulando aquele ouvido, né? Bem legal. Perfeito. Gente, agradecer de novo Clínica Audionorte Saúde, Poligastroendoscopia Avançada, Lenoca Confeitaria, eu tô aqui quase metendo o dedo nesse bolo para provar, não é? Fazer que nem criança. Festa Escova, muito obrigada pela parceria hoje. Gente, não esquece de compartilhar, porque tá muito legal, a gente precisa atingir mais pessoas que convivem com quem tem perda de audição, para entender melhor que hoje em dia, qualquer tipo de perda de audição, a gente tem um tratamento para indicar. Com certeza. Né? Que coisa boa, hoje em dia, os teus pacientes indo no teu consultório. Às vezes eu falo assim, ó, se a gente tivesse tendo essa consulta, às vezes eu falo isso no consultório, se a gente tivesse em 1800, eu ia falar, fica do jeito que tá, não tem como eu resolver. 2024, você tem muita coisa, você tem muita tecnologia para ofertar para o paciente. Né? E é importantíssimo. Exatamente. Não, e assim, o meu marido, ele é completamente tecnológico, doutor Leandro. Então, assim, ele ama tecnologia. Se ele pudesse, ele entrava em casa, batia a palma e, sabe, tudo acendia, assim. Tudo. Porque o controle tá do lado dele, ele fala, Alexa. Eu falei, gente, deixa a Alexa em paz, né? O controle tá do teu lado, assim. Então, ele é muito tecnológico. Quando eu falo para ele, né, o que a Cóclea, que essas empresas de fabricantes de implantes auditivos e até de aparelho auditivo convencional mesmo, que hoje em dia a gente tem uma mega tecnologia,
trazem de tecnologia, ele fala assim, nossa, não tenho nem medo de ficar surdo, né? Porque hoje em dia você tem uma reabilitação fantástica e até a capacidade de ouvir lá do banheiro a conversa da mesa. Do restaurante, né? É isso. Não é isso? É isso. Ela ficou sabendo naquele dia se foram falar mal dela. Não, ela falou que não falaram. Que bom. Sorte, hein, pessoal, que estava acompanhando ela. Você tem maravilhoso. proteção à água também, né? Proteção à água. Hoje você mergulha, uma coisa, toma banho. Eles têm um índice de proteção contra a umidade muito grande, falando aqui da nossa região. Sim. Né? Então, assim, nossa região, a gente transpira muito, o clima é muito úmido, então essas próteses auditivas, elas precisam realmente vir com essa proteção maior. Então, tem um IP68, que chama, que é um índice de proteção altíssimo aí contra a umidade. Né? E daqui a pouquinho a gente já vai ver que já tem próteses que são à prova d'água, né? Então hoje em dia logo. Tem várias fotos até dos pacientes da cóclea que usa até no marketing, né? Fantástico deles, que é na borda da piscina, a pessoa na piscina ali, tipo, brincando, né? E com a capinha mergulhando. Tem paciente nosso que faz natação. Né? E uma das dúvidas, doutor Leandro, é falar assim, mas tem alguma restrição no meu dia a dia optar por essa prótese? Não, tem um aparato, um aparelho muito legal que você pode conectar e você vai e prende no cabelo. Uhum. Você pode ir para um show, você pode ir para um ambiente com muitas pessoas, sem ter o risco de alguém bater, de alguém danificar, e de perder a prótese. Fica penduradinho, então é bem legal, né? É bem legal. E muitas das vezes, por exemplo, há um tempo atrás, eu acho que tu ainda estavas em São Paulo, que eu fiz um evento aqui chamado Taça Cochlear de Futebol. Não estava aqui ainda. Não, eu sei, tu estavas em São Paulo ainda, né? Que foi em, acho que 2015, 2016, no máximo 2016, acho que foi ou 2015 ou 2016. Mas para desmistificar um pouco, doutor Leandro, esses pacientes que usam esse tipo de prótese, até o implante coclear, próteses auditivas implantáveis, porque eles falavam assim, eu não posso fazer esporte. Né? Então a gente eu fiz essa Taça Cochlear de futebol, que demais. Né? Que participou o Van Dijk, o Giovanni, foi o Remy Paysandu ali, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa e que os nossos pacientes usando os seus aparelhos auditivos, os seus próteses implantáveis puderam participar e jogar. Então, assim, muito dele fala, mas eu vou poder jogar futebol, vou poder fazer vôlei, vou poder fazer natação. Vida né? normal. Vida normal. Vida normal. Você vai fazer com muito mais propriedade agora, que tá tendo noção dos dois lados. Imagina, né? Jogar bola com uma perda unilateral, com certeza. Né? Sem ouvir direito, exatamente. E doutor, e a cirurgia em si? Como ela é feita? Ela é uma cirurgia complicada? Eu acho que tem muita gente que fala assim, ai, doutor, é uma cirurgia perigosa, complicada, como é? É uma cirurgia super tranquila, é uma cirurgia relativamente rápida, é muito mais demorado eu fazer uma mastoidectomia tradicional, convencional, do que colocar uma prótese osteocorada, né? Então, você tem um acesso retroauricular, né, que a gente fala atrás, faz uma tricotomia, não é muito, então você tira um pouquinho do cabelo, mas não é muita coisa, né? O acesso é por aqui por trás, mais ou menos uns 10 centímetros, às vezes até menos do que isso, né? Meia horinha, 40 minutos de cirurgia no máximo, você tá com uma tecnologia dentro por baixo da pele, na mesma noite o paciente pode ir para casa, é bem tranquilo assim. Exatamente. Pouco invasivo o procedimento cirúrgico, né? Então é algo do procedimento cirúrgico, ele é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Comparando com o implante coclear, né, que o implante ele tem que vir até aqui dentro na cóclea, né, porque vão ser inseridos eletrodos que vão substituir aquelas células auditivas que nós falamos ainda há pouco. Então esse é igual o doutor Leandro falou, é subcutâneo, né? Então ele está embaixo da pele, grudadinho aqui no osso. Então assim, ele não vem até a orelha interna, então ele é bem menos invasivo, né, doutor? Você mexe muito com o tecido, o plano muscular, com o tecido celular subcutâneo. Você não, na tecnologia atual, como eu falei agora, você não precisa desgastar muito a pele, deixar a pele fininha, isso tinha alguns problemas no pós-operatório. Então é algo muito mais tranquilo do que era feito há 10 anos, por exemplo, né? Bem rápido, bem tranquilo. E doutor, e a gente sabe que tem um imã
que fica embaixo da pele, né? Então esse aparelhinho aqui, ele se conecta através de um ímã e ele fica aqui, né, penduradinho através dessa indução magnética, né, dessa conexão magnética também. Então muitos dos pacientes têm dúvidas sobre essa questão do ímã. Doutora, eu vou usar um ímã embaixo da pele, eu vou poder passar em detector de metal, vou poder fazer tranquilo. Ressonância magnética. Fazer ressonância, a ressonância até 1,5 Tesla você pode fazer. Sim. O óssea mais novo que vai lançado vai poder fazer, inclusive, acima de 3 telas. Exatamente, né? Então, já tá no mercado. Perfeito. Então você vai, inclusive, não precisar mais tirar ímã para fazer uma ressonância que você precisa de um campo de magnético maior. Então não tem problema algum, você pode passar para o detector sem problema algum. Tá? Então bem tranquilo. As próteses, o óssea, por exemplo, por ser uma prótese transcutânea ativa, você não precisa de uma força do ímã tão grande. Algumas próteses que precisavam dessa força de ímã podiam dar um pouquinho de necrose na região ao redor do processador, né? Você tinha uma carga de ímã muito grande para poder deixar o processador grudado. Isso, por exemplo, não acontece com as próteses mais recentes, né? O poder dela está todo lá dentro, digamos assim, né? O que fica aqui fora é só o que está captando o som. Vai captar o som. Então, você tem um conforto, inclusive, muito maior, você não tem aquela pressão que o paciente pode reclamar. Nem a vibração, né? Porque exatamente. Antigamente a gente tinha uma vibração muito grande aqui, que era sentida, né? Exato, perfeito. Muitas vezes pelo paciente também. Então, é isso que eu falo da tecnologia, né? Ela melhorou muito, até o ímã melhora, né? A tecnologia até o ímã melhora, no entanto que ele é bem pequeno. Exato. Né? Antigamente o ímã realmente era maior. Era grande. E a gente ainda tem essa outra tecnologia, nós temos, né, também para o paciente, por exemplo, que inevitavelmente precisa fazer ressonância magnética de acompanhamento por algum motivo, né? Então eu tenho uma perda unilateral, eu tenho uma perda mista, eu tenho uma perda condutiva, que a minha via óssea tem um melhor resultado. Então, seria uma indicação de um aparelho que funciona através da melhor audição, que é a via óssea, que é as próteses alxa-ancorada. Então, tem o barra, né, que é com pino ainda, que é o Connect, que dá pra gente fazer a ressonância magnética normalmente nesses pacientes. Exato, perfeito. Né? Que bom. E, doutor, os cuidados pós-operatório, por exemplo, é um paciente que você falou que vai sair no mesmo dia ou no dia seguinte? No dia seguinte. Né? O cuidado é muito tranquilo, isso, assim, você vai ter cuidado ali com a incisão na pele, né? O cuidado básico, normal que você tem numa mastoidectomia. Eu gosto de tirar ponto alternado, eu gosto de tirar primeiro um pouquinho, depois mando o paciente voltar. Eu acho que é um cuidado, um zelo maior que a gente tem que ter. Certo. E mais, é um pós-operatório onde o paciente tem, a gente no consultório, né, o otologista no consultório tem muita pouca intervenção. Eu tenho muito mais intervenção quando eu faço uma mastoidectomia aberta, eu abro o canal do ouvido, faço aquela meatoplastia, deixo a entrada do canal bem ampla, o paciente volta muito mais vezes comigo no consultório do que uma prótese osteoancorada, né? O pós-operatório é bem mais tranquilo, né? E eu posso te falar também que volta muito pouco comigo também, então vamos falar tipo de audiologista, né? Então a audiologista, ela vai fazer o teste pré-operatório, né? Indicado pelo Dr. Leandro, me encaminhou o paciente dele para o teste que a gente falou ainda há pouco. Então nós fazemos o teste, fazemos o relatório do resultado e da opinião, tanto do paciente ou dos pais do paciente, e ele retorna com o Dr. Leandro. E aí o Dr. Leandro vai fazer o pedido da cirurgia, seja para o plano de saúde ou indicar, né, um hospital que atenda pelo SUS também, para a realização dessa reabilitação. 40 dias depois, né, doutor? Por que 40 dias depois que ele vai fazer essa ativação que a gente chama? A gente pede para que tenha pelo menos a osteointegração do pino, né? Então você dá esse tempo para o pino que você colocou lá se integrar ao osso temporal para depois você colocar o processador ali, né, para ele começar a trabalhar, digamos assim, né? Então essa osteointegração, a gente precisa desse tempo do pininho de segurança. De segurança, né? Então é uma margem de segurança que a gente sempre dá para o paciente. E como ele falou, esse implante que a gente usa, ele é extremamente biocompatível com o nosso organismo, tão biocompatível que ele se integra a um osso, né? Então ele vira uma coisa só, digamos assim, tá? Então ele realmente se integra dentro desse ossinho, ele fica ali, né,
vai parecer que é a mesma coisa ali depois de um tempo. Então, ele é usado em implantes dentários também, né? Como o doutor Leandro bem mencionou. Então, ele é um implante que ele precisa desse tempo de osteointegração, ele precisa se integrar ao osso, né? Da calópatra, exatamente. Se juntar ao osso temporal para poder realmente começar a trabalhar de forma eficaz. Perfeito. E é esse tempo que a gente precisa esperar. Então, alguns pacientes, doutor Leandro, tanto do implante coclear quanto dele, fala assim, eu já vou sair ouvindo, né? Então, fez a cirurgia, eu já vou sair ouvindo do outro dia. Não vai sair com o aparelho aqui no ouvido. Já A gente tem esse tempo realmente para poder fazer essa osteointegração. Mas é tudo no seu tempo, né, Izzy? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Quando chegar a hora, ele vai ter o benefício, com certeza. Perfeito. Absoluta, né? 40 dias depois a gente vai colocar, gente, é esse aparelhinho aqui que fica para fora, né? A unidade externa que a gente chama, que é o aparelhinho. Então a gente usa esse aparelhinho para captar o som e enviar para a unidade que foi colocada subcutânea, né, durante a cirurgia. Então eles só vão funcionar, esse sistema, ele só vai funcionar com essa conexão, né, com a unidade externa conectada nessa unidade subcutânea que foi colocada pelo cirurgião. Então essa unidade é que é colocada, que a gente chama de ativação, 40 dias depois da cirurgia, que aí vem a mágica da reabilitação auditiva. E aí eu te falo que eles realmente voltam um pouco também, porque como eu te falei, são os pacientes mais satisfeitos. Pouquíssimas queixas, e assim, a gente mexe muito pouco, porque o aparelho ele é programável. Então a gente programa e personaliza de acordo com as queixas e necessidades auditivas do meu paciente no dia a dia. Perfeito. Né? Então, é muito pouco que esse paciente volta e fala assim, eu queria que fizesse isso, ou que aumentasse aqui, ou que viesse... Então, assim, é um paciente que demora muito tempo, deu problema, é que ele volta. É tão interessante isso que essa paciente que eu comentei, que da cirurgia, que era profissional de saúde, eu, há um tempo atrás, faz tempo que ela não volta comigo, né? Mandei mensagem para ela, tá tudo bem? Como é que tá o aparelho? Como é que tá tudo legal? Não, doutor, tá tudo ótimo, né? Não, assim, o paciente vai e esquece, senão tem que puxar um pouquinho pra gente, com né? Senão, certeza, não, o paciente esquece. Esquece mesmo de voltar, de ter esses retornos aí programados com a gente, sem dúvida nenhuma. E doutor Leandro, uma última pergunta, né? Um paciente que, por exemplo, optou hoje, eu tenho essa condição e essa indicação, eu tenho essa condição da perda de audição unilateral, eu tenho um ouvido 100%. Eu tenho hoje a indicação dessa prótese osteoancorada. Limita esse paciente de, no futuro, por exemplo, optar por um outro tipo de reabilitação? Não, de forma alguma. Se eu tenho, por exemplo, alguma doença progressiva que o meu aparelho não consegue ser mais capaz de trazer algum benefício, eu posso partir para um implante coclear, por exemplo, né? Então eu não... tem um paciente, inclusive, em pré-operatório, exatamente com isso que a gente estava conversando antes de começar, né? A gravação, e a gente tem um paciente exatamente com esse quadro. E aí no procedimento cirúrgico o que a gente faz? Tira o pino e coloca o implante coclear. Então você não limita o paciente, né? Você dar ainda a chance, consegue dar a chance para o paciente para poder ter um benefício de uma tecnologia, de uma outra tecnologia. Uma outra tecnologia, né? Que venha reabilitá-lo, né, da melhor forma possível. E aquilo que você falou, a gente hoje em dia, 2024, tem muita coisa para você que pode fazer. Graças a Deus. O que não dá é não fazer nada. Né? E não dá a chance do paciente conhecer, né, o tipo de reabilitação, sem dúvida nenhuma. Voltando para aquele paciente que eu falei, acho que lá no começo da conversa, né, que a gente tem essa lei agora que foi final de 2023 e agora já está vigente a partir de janeiro de 2024, né, que faz com que o paciente que tem a perda auditiva profunda unilateral passe a ser considerado um PCD, uma pessoa com deficiência. E é legal sempre falar que esse paciente passa a ter o benefício de um paciente que tinha perda auditiva bilateral, né? E então passe livre, interestadual, compra de carro com desconto de IPI, ele passa a ter cota em concurso federal, e aí muita gente pensa, mas tá tudo bem, eu tenho uma perda auditiva profunda, unilateral, e aí eu vou fazer a cirurgia. Eu passo a não ser mais considerado um PCD? Mesmo, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai fazer o procedimento cirúrgico, você vai ter o ganho da prótese, da tecnologia, e mesmo assim também vai estar inserido dentro dessa nova lei, continuar sendo um PCD, mesmo com a prótese. Né, mesmo com a cirurgia. Então isso é uma coisa muito importante porque a gente vê paciente com dúvida, né? Então, é muito bom frisar isso para quem está assistindo a gente, que você não vai deixar de ter os benefícios dessa nova lei que saiu agora.
Perfeito. E, na verdade, doutor, realmente tem essa dúvida, ela é muito persistente, né? O paciente com qualquer tipo e grau de perda de audição, ele acha que se ele colocar qualquer aparelho, exato, ele deixa de ser deficiente. E, na verdade, não, gente, né? A surdez, infelizmente, assim, ela tem reabilitação, ela não tem cura, né? Então, uma vez que você perde aquelas células auditivas ali, nada vai fazer com que elas nasçam, eu acredito que a gente vai chegar lá, mas hoje a gente não tem ali de fazer essas célulazinhas nascerem de novo, né, o que faz com que esse paciente continue surdo, ele vai ter a deficiência auditiva, né, porque no momento em que eu tiro isso daqui, a perda de audição está ali. No momento em que eu tiro o aparelho auditivo convencional, a perda de audição está ali. Perfeito. No momento em que eu tiro o processador do implante coclear, a perda de audição está ali. Então, é um paciente que vai ser, né, vai ter sempre essa perda de audição e vai ser apenas reabilitado para que o seu dia a dia tenha mais qualidade de vida. É isso aí. Mas é importantíssimo você ter tocado nesse assunto, né, dessa nova lei. Que a gente, com a mudança, de vez em quando aparece agora, a partir de janeiro, um paciente que vem, doutor, eu fiquei sabendo dessa lei, eu me enquadro nela, e aí começam as dúvidas, né? Então, nunca é demais a gente esclarecer para quem está assistindo. Perfeito, maravilhoso. Doutor, aí, muito obrigada por tanta contribuição. Eu que agradeço. Né? Viu como passou rápido essa uma hora? Passou, foi rápido. Eu ficaria mais tempo conversando aqui contigo, né? Porque é um assunto que eu também vivo no consultório no dia a dia e amo. É o nosso dia a dia, eu amo. E que bom que a gente tem muitos pacientes em comuns. Eu fico muito feliz de ter uma referência como você aqui em Belém, né? Um otologista com uma vasta experiência aí na área. Então, assim, é importantíssimo e principalmente pela tua contribuição nessa noite, de ter compartilhado esse conhecimento, né? Então eu te agradeço imensamente por isso. Quem agradece sou eu, obrigado pelo convite, obrigado realmente por fazer com que eu fale algo que eu gosto, né? É legal, isso é uma coisa muito importante, então falar algo que realmente me traz prazer, então fiquei muito feliz, nervoso, mas muito feliz. Nada nervoso, gente. E tô aí para a próxima, se Deus quiser. A próxima, com certeza. Pessoal, muitíssimo obrigada a você aí também. Não esquece de nos ajudar, você que gosta de estar aqui com a gente, não pode escutar, pode falar. Não esquece de compartilhar, comenta, dá o seu like aqui, ativa o sininho, porque isso tudo ajuda a propagar mais aí esse engajamento para mais pessoas que possam acessar esse conteúdo também, né? Porque em cada som a gente tem uma contribuição com uma história para se ouvir e ser compartilhada também. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Leandro, até a próxima. Até a próxima.